Pode. Então, eu queria começar com uma oração. Senhor, eu entrego nas suas mãos esse momento. Queremos ouvir a sua voz, Pai. Queremos ter nossas vidas a cada dia transformadas conforme a sua vontade. Te peço que o Espírito Santo nos ajude nisso, nos ajude, Pai. Somos limitadas, temos pecados, precisamos da sua ajuda. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Bom, irmãs, como vocês já devem ter visto, né, hoje o assunto que eu vou abordar é sobre como amar o seu marido. E esse é Quando eu estava pensando sobre, a gente estava pensando sobre o título dessa aula e, enfim, dos desdobramentos, né, do que significa falar sobre amar maridos, né? E aí eu pensei em várias coisas. Uma delas é que cada marido é uma pessoa diferente, né? Cada pessoa é um mundo totalmente diferente. E eu, hoje casada há 14 anos, ainda estou conhecendo coisas novas sobre o meu marido, sobre como amar meu marido, né? Então, isso é um desafio, não só para mim, mas para cada uma que é casada, né? E como eu disse, cada marido é um mundo diferente. Mas o que a Bíblia tem para nos oferecer de único, de padrão, de modelo, de guia, né, para isso? Eu tive uma situação recentemente que eu achei bastante curiosa, que conversando com o Márcio um dia, de repente, não uma discussão, mas uma coisa que ele reclamou de mim, ele falou assim para mim: nossa, faz muito tempo que você não me diz eu te amo. Aí eu falei: ah, é? Aí eu fiquei tão indignada que eu entrei lá no meu WhatsApp e comecei a procurar, eu te amo. Aí eu te printei, eu falei: olha aqui, olha as vezes que eu te disse eu te amo, nesse dia, nesse dia, nesse dia, nesse dia. Mas uma coisa que eu achei curiosa, e foi uma pista que ele me deu, ele falou: gente, ele se importa muito com isso. E, sei lá, parece que por 14 anos esse detalhe passou meio despercebido, né? Aí eu faço agora o seguinte: todo dia ele vai me pegar, eu venho de São Paulo, desço de ônibus, ele me pega no Tamboré. Aí toda vez que eu entro no carro, eu abraço ele e falo: eu te amo. Aí a primeira vez ele falou: nossa, que recepção, né? Aí eu continuei. Aí teve um dia que eu entrei assim, meio injuriada da vida, sentei ele: ué, não vai me abraçar? Não vai dizer eu te amo, não? Eu falei: olha, você tá mal acostumada, hein? Mas eu fiquei curiosa, eu achei curioso, achei isso curioso, né? Como a gente nós somos diferentes um do outro, né? Então, como que o seu marido se sente amado, né? É um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. E não só sobre isso. Será que se sentir amado é tudo? Ou se sentir amado é o principal do casamento? Né? Então é isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Antes disso, eu quero falar uma palavra para solteiras. Eu queria dizer para elas que essa aula não é só para as casadas. Essa aula é para todas. Por quê? A gente vai ver um pouco mais pra frente, mas o casamento, ele tem um símbolo muito além do que a nossa vida aqui material indica. O casamento, ele significa casamento entre Cristo e a noiva, né? Ele simboliza, ele é uma representação onde todo mundo pode ver, né? Então, mesmo que uma pessoa não se case a vida inteira, um dia, né, ela vai experimentar esse casamento eterno com Cristo, né? Os nossos casamentos... aliás, quero indicar esse livro aqui, Casamento Temporário. O nome dele exatamente é Casamento Temporário. Por quê? Porque os nossos casamentos são temporários. Eles são até a morte, mas eles são temporários. Então, esse livro do Piper, ele é muito bom, muito bom. Eu falei: nossa, por que eu não li esse livro antes? Ele realmente me surpreendeu mesmo. Eu já gostava do Piper, mas ele cativou o meu coração. Então, o nome é Casamento Temporário, uma parábola de permanência, do Piper. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco baseado nesse livro também.
Então, assim, eu estava falando da questão das solteiras. O casamento das casadas é temporário. O único casamento aqui, que é eterno para todas, é o casamento com Cristo, né? E também, amar um marido é um dos relacionamentos, o relacionamento mais íntimo e próximo de alguém que a gente vai experimentar nessa vida. E as solteiras também têm relacionamentos, elas também amam, elas também têm pai, têm família. Então, todos os conceitos aqui, com exceção de alguns, podem ser praticados também em qualquer relacionamento, né? E também as solteiras podem aconselhar casadas. Isso talvez não seja tão comum, mas quando você tem uma fé madura, nada te impede de você fazer isso. Nada te impede de você ter um conhecimento bíblico, uma palavra bíblica, para dar para um colega de trabalho, para alguém ao seu redor. Teve uma aula que eu falei que a graça de Deus é multiforme, ela se apresenta de várias maneiras, né? Só porque a gente está num estado civil específico, não quer dizer que a graça de Deus está amarrada dentro da sua vida, não. A graça de Deus é multiforme. Quem não tem filho pode dar um conselho para quem tem, quem é solteiro pode dar um conselho para quem é casado. Enfim, nós dependemos de Cristo, né? Não das nossas experiências pessoais. Bom, aí isso me traz o texto base de hoje. Eu não sei se vai dar para ler, mas não sei se a letra está muito boa para ler, mas é uma passagem de Efésios 5 e eu acabei tirando alguns versículos do miolo porque não ia caber tudo na projeção. Estou saindo da câmera. Tá, então eu vou ler para vocês. Aqui eu fico. Fica. Efésios 5, a partir do 22. Eu dou uma pulada. Quando você for acompanhar o texto, perceba que eu removi alguns versículos, tá? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa passagem, que são muito importantes aqui para a nossa aula. Primeiro, é nítido o paralelismo que o texto faz entre Cristo e o marido. É fato. Você pode observar isso facilmente, que o texto ele faz uma jogadinha. O marido é assim com a esposa, Cristo é assim com a igreja. O marido é assim com a esposa, Cristo é assim com a igreja. O marido é o cabeça da mulher, ele é o líder da mulher, assim como Cristo é o líder da igreja. E essa liderança de Cristo é uma liderança de salvação, de salvador. Então não é uma liderança dominadora, é uma liderança que serve, que dá vida, né, pela igreja. Então, da mesma forma, os maridos têm que ser assim com as mulheres. Devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Que mais? Ele fala que ninguém odiou o seu próprio corpo. E também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma coisa que o Piper comenta nesse livro, e eu achei... Eu fiquei... Sabe quando você lê alguma coisa e pensa assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso
a respeito desse texto. Eu fiquei assim, maravilhada. O Márcio estava na cozinha cozinhando, eu fui lá conversar com ele. Márcio, você já pensou nisso aqui? Você viu o que o Pai está falando no livro? Porque ele falou assim como... Vocês vejam que esse versículo que está entre aspas, por essa razão o homem deixará pai e mãe, é um versículo de Gênesis. Então, Paulo está lembrando de um versículo de Gênesis, e essa fala é a fala de Deus. É Deus que fala isso. Por essa razão o homem deixará o pai e mãe e unirá a sua igreja. E ele fala que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos os membros do corpo. Então, a gente é uma só carne com Cristo. Então, da mesma forma que a mulher, quando casa com o homem, ela é uma só carne com o homem, igualmente, quando nós viemos à fé e nos unimos à igreja, e Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é um só corpo com Cristo. Então, Cristo está falando assim, olha, assim como é o homem e a mulher, eu sou com a igreja. Não é maravilhoso isso? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, nunca tinha feito essa análise, mas assim, exatamente como Cristo cuida, protege a igreja, é assim o casamento. E é assim que é para ser, porque quando é feito assim dentro do casamento, Cristo é glorificado. As pessoas olham e falam, nossa, que casamento tem algo diferente, tem uma vida, tem uma sintonia, tem um acolhimento, uma empatia, tem uma sinergia, tem algo que brilha nesse casamento, e é Cristo que está brilhando. E por fim ele coloca: a Bíblia se refere a mistério no Novo Testamento. O que ele está querendo dizer? Que havia algo durante o período do Antigo Testamento que não havia sido revelado. E que agora no Novo Testamento um mistério foi revelado, né? Cristo era um mistério e foi revelado. Então aqui em Efésios 5, Paulo está revelando um mistério de Deus, que era: Cristo é uma só carne com a igreja, né? É um só corpo com a igreja, assim como o marido é com a mulher. E é lá no Éden, quando Deus celebrou esse casamento, era isso que ele tinha em mente: representar Cristo e a igreja, né? Então esse mistério, ele foi revelado. E por que eu estou falando sobre isso numa aula de como amar maridos? Porque esse texto é base para o relacionamento do homem e da mulher, né? Porque a gente não está falando simplesmente de uma decisão individual de duas pessoas, individual de cada, né? Individual de um casal, de decidir casar. A gente está falando de um Deus que Ele mesmo fez, né? Celebrou o primeiro casamento, né? Nessa frase que ele fala aí: por essa razão o homem deixará. Ele está colocando isso. Em primeira instância, o casamento não é uma agenda nossa, irmãs. Não é a nossa pauta. Não é a nossa vida simplesmente. É o nome de Cristo que está empenhado nisso, né? Por isso que falar sobre casamento sempre tem que ser algo debaixo do temor de Deus, porque é algo muito magnífico, né? Por quê? Porque representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Bom, aí desse texto eu tirei algumas conclusões, que é: ok, então esse casamento, ele é um casamento pactual, né? É um pacto feito entre um homem e uma mulher diante de Deus, diante do que Deus diz ser um casamento, né? E do compromisso diante de Deus. Então eu coloquei aí, homem e mulher em um relacionamento temporário.
Mas esse temporário é até a morte. Essa aula, eu não vou entrar em assuntos polêmicos, porque eu acho que a gente não vai ter tempo, então não vou explorar sobre divórcio, não vou falar... vocês podem fazer perguntas, obviamente, mas eu vou tentar manter, senão eu não vou conseguir dar todo o conteúdo. Mas, a princípio, o que Deus criou é o que seja até a morte, né? O padrão, o modelo. Claro, existe N variações, né? A vida não é tão... né? Tem N situações que a gente poderia passar aqui a semana inteira discutindo, né? Vocês poderiam pensar, até a morte, mas e se o cara espanca a mulher? Se isso, se aquilo, se ela é abusada, se isso, né? Então a gente está falando aqui do modelo de Cristo e a igreja. Infelizmente, muitas vezes essa dominância do homem sobre a mulher sai totalmente errado, sai totalmente do plano de Deus, né? Mas infelizmente, quem sabe isso seja um tema para uma próxima aula, né? Então eles deixam pai e mãe e vivem uma vida emocional, espiritual, financeira independente. Ixi, saiu o home ali. Onde o homem é o líder e a mulher sua auxiliar. Reflete as diferentes nuances que sempre existiu na Trindade. Numa aula passada eu falei sobre isso, sobre o relacionamento que existe entre as pessoas da Trindade, né? A gente costuma dizer que a submissão é algo que humilha, que denigre a mulher, né? Que subjuga, que a coloca inferior. Mas aí eu propus nessa aula passada, quando eu comentei isso, que a Trindade, as três pessoas de Deus, eles existem desde da eternidade que diz, né? Eternidade passada e eternidade futura. Não é que nem a gente, que em algum momento a gente nasceu e a gente vai ser eterno para eternidade futura, né? Deus, ele é eterno na eternidade passada e na eternidade futura. E Deus sempre existiu em três pessoas, na Trindade. E Cristo sempre foi submisso a Deus, né? Às vontades de Deus, às ordens de Deus. E quando ele estava aqui entre nós, e muitas vezes ele falou, olha, eu amo obedecer ao meu pai. Nós temos um relacionamento tão profundo, tão íntimo, tão alinhado, que mesmo ir para a morte na cruz, mesmo lá no Getsemane, chorando sangue, suando sangue, extremamente angustiado, eu ainda amo mais fazer a vontade de Deus. E essa é a submissão de Cristo ao Pai, né? Então, de forma nenhuma, ser submisso diminui, denigre, diz que é inferior à mulher. A gente tratou isso, né, nas aulas passadas, sobre como a mulher é auxiliar do homem, como a mulher pode ser auxiliar da sociedade, das pessoas ao seu redor. Então, se você não viu essa aula, veja, que vai estar na internet também. Eu não vou ir tão a fundo também nessa aula sobre isso. E o casamento pactual figura o relacionamento de Cristo e da igreja. Reflete a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nesse relacionamento de Cristo com a igreja não tem nada a oferecer para Cristo. Cristo chamou, escolheu, redimiu, morreu pela sua igreja, né? E qual foi o mérito nosso, né? O que fizemos para merecer isso? O que há de nós de valor para que Cristo, né, o Deus eterno, príncipe da paz, o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, o que a gente fez, né? Então, quando um marido e uma mulher se perdoam, eles estão refletindo a graça e a misericórdia de Deus. Quando eles se divorciam por algum pecado, por algum problema, por alguma divergência, eles não estão refletindo a graça e a misericórdia de Deus. Então, esse é o nosso chamado, enquanto casadas e também enquanto não casadas, para refletir também essa graça e essa misericórdia de Deus. O próprio Deus celebra a união de Adão e Eva, né? Ele, no versículo anterior que estava em aspas, ele fala, deixará pai e mãe, ali é Deus falando.
E essa é a razão pela qual Deus odeia o divórcio. Não é simplesmente porque Ele quer manipular as nossas vidas, não é porque Ele quer manipular com quem a gente dorme todo dia, ou porque Ele é algum tipo de Deus legalista, algum tipo de Deus que dá uma ordem sem ter um princípio, sem ter nos explicado por quê. Deus odeia o divórcio porque o divórcio fere a imagem de Cristo como cabeça e corpo da igreja. Vamos estar... O propósito, como eu tenho falado e firmado aqui, é que as pessoas, a sociedade, que o casamento seja uma forma de evangelização, de mostrar o amor de Deus, de mostrar o perdão de Cristo, a graça, né? E eu queria também falar o que não é amor. Eu comecei a falar um pouco no começo sobre como você pode fazer e tratar o seu marido para ele se sentir mais amado. Mas, na verdade, o sentimento é algo muito complicado, né, de se pregar e de se colocar como algo mandatório, como algo que seja definidor do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. Ainda mais a gente, né, naquela TPM brava. Essa semana eu tive tudo por causa de TPM. Foi choro, foi crise de ansiedade, foi... Coitado do meu marido. A gente não pode se basear pelo nosso sentimento. A gente acorda muitas vezes, né, tá tudo ruim, tudo péssimo, tudo isso, tudo aquilo. E se você deixar pro teu sentimento, aquele vai ser o dia de... Hoje eu me separo, né? Hoje eu brigo com o chefe, chuto o cachorro, grito com alguém no trem. Gente, aquele pessoal vendendo coisa no trem, todo dia eu tenho vontade de dar uns berros lá, mandar todo mundo calar a boca. Vocês calem a sua boca! Vocês estão me irritando. Aí eu ponho o fone. Gente, eu sou meio ruim mesmo. Eu ponho o fone, aí eu vou na janela do trem, assim, olhando pra não olhar pra ninguém. Porque eu tô acordando ainda, não quero ver pessoas. Mas é só temporário, tá, gente? Nosso sentimento não é uma boa régua para a gente se basear. Por causa disso. Nós somos humanos, nós somos falhos. Então, pode ser que você chegue um momento que você conhece o seu marido tão profundamente que você fala assim, não, olha, não sou capaz de amar essa pessoa. Não, passei das minhas habilidades. Não vai rolar. E eu lembro que no meu casamento passei por tantas fases e teve meses que eu pensei assim, não, gente, eu acho que eu escolhi a pessoa errada e não vai dar certo isso daqui. Estamos sempre rodeando no mesmo problema, na mesma briga, não vamos sair disso aqui nunca, né? Aí Deus dá graça, Deus te dá paciência, Deus te dá amor. Agora, como vencer, né? O que está acima desses sentimentos? O amor de Deus. 1 Coríntios 13, 8 diz que o amor jamais acaba. Jamais acaba. O que a gente faz com esse versículo? Provavelmente ele não está falando de um sentimento de amor. Não está falando de um sentimento de paixão. Não está falando de um desejo sexual. Está falando algo de totalmente diferente da nossa humanidade, irmãs. Que o amor jamais acaba. E com certeza, o amor de Cristo jamais vai acabar pela sua igreja. Ele vai ser sempre o cabeça da igreja. E a gente sempre vai ser os membros dele. Outro versículo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Eu coloquei esse versículo de Jesus falando aí, por quê? A gente pode falar, mas a gente tem que se confrontar e responder essas perguntas aí. Se o amor acabou, como que a Bíblia diz que o amor jamais acaba? Né? Provavelmente porque o amor aqui dito não é um sentimento. O amor ele é uma pessoa. O amor é Cristo. O amor é Deus. O amor é o Espírito Santo. Né? E Cristo deu um mandamento. Eu fiquei pensando assim, se Cristo nos deu um mandamento, existe alguma coisa que a gente possa dizer, olha, não sou capaz de cumprir?
ah não, esse mandamento de amar, não vou conseguir não, eu acho que eu não sou capaz. Mas e por que Deus mandou então? Será que Deus foi injusto, foi pesado demais, foi ousado demais nesse mandamento, né? Só que aí, na sequência, o que eu achei muito interessante desse versículo é que ele se dá ele mesmo como exemplo. E ele não fala sobre um sentimento. Cristo não fala assim, olha, lembra aquele dia que eu dei aquele discurso lá no Rio e disse que eu amo todos vocês? Cristo não faz isso. Ele não baseia o amor dele numa palavra que ele falou, ou num sentimento que ele expressou. Cristo falou assim, eu morri por vocês. Eu vivi esse amor, eu mostrei esse amor, e o meu amor é o maior de todos. Ninguém mais tem esse amor. Agora vão e me copiem. Agora sigam a vida de vocês e façam da mesma forma. É um mandamento. Aí, na sequência, eu coloquei essa frase aí provocativa pra gente. Será que a gente ama mesmo a Deus? Aí mais um versículo de 1 João 14, 20 e 21, que fala: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, de novo, né? Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E aqui a coisa começa a complicar pra gente, né? Porque Deus simplesmente vira pra gente e fala assim, olha, ok, você diz que me ama, mas se você não ama o seu irmão, olha, eu acho que você tá com 2 problemas. Não só um, de não amar o seu irmão. Você tem 2. Se você não ama seu marido, você não tem um problema, irmã. Você tem 2 problemas. E um é do tipo bem sério. Deus está dizendo que como que você pode amar a Deus? Como que você pode amar a Deus se você vê a irmã aqui, você toca, oi, tudo bem? Você escuta a voz dela. E você disse que não ama. Você vê o seu marido todo dia, você conversa com ele todo dia, você ouve a voz dele todo dia. Você abraça, você beija, você toca, você vive, você passeia. E se mesmo assim você ainda diz e não consegue amar o seu irmão como Deus nos ordena, né? Não como um sentimento, mas como a vida, a prática, a obediência no dia a dia, né? Como que você vai dizer que ama a Deus? Isso não sou eu que estou dizendo, né? O texto é bem claro. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso é muito... Sinceramente, mas tem alguns versículos que eu leio e falo assim, nossa, Deus, né? Quem vai conseguir essas coisas, né? O Pedro fala para Jesus uma hora, um versículo que eu gosto muito. Jesus, mas tem um monte de discípulos se afastando. Você está vendo, Jesus? Está todo mundo indo embora. Suas palavras são muito duras. E Jesus responde assim para ele. E você, Pedro? O que vai fazer? Vai fazer assim. Vai escapulir? Aí ele fala, não, Senhor, só você tem as palavras de vida eterna. Então, irmãs, assim, tudo que eu estou falando aqui nessa manhã, o intuito não é de deixá-las vocês tristes, com aquela tristeza que a Bíblia diz que leva ao desespero, que leva à ruína. Mas é uma tristeza que o Espírito Santo atua
e faz e move nos nossos corações, né? Para a transformação, para o quebrantamento. A próxima. Essa é mais provocativa ainda. Imagina que hoje você me procure, eu procure o Márcio para um aconselhamento, você casada, né? E você fale assim para mim: olha, não vai dar mais meu casamento. Eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Estou apaixonada por outro. Aí a minha resposta vai ser: ok, e daí? Não é o sentimento de amor que mantém o nosso casamento. É a nossa aliança pactual, um com o outro e com Deus, que sustenta o nosso casamento. Se a gente entende isso, que é a nossa aliança com Deus que sustenta o nosso casamento, a gente vai buscar o amor em Deus, a gente vai buscar amar como Deus amou, a gente vai buscar o mandamento, né, de Deus em amar. E claro, irmãs, como eu falei no começo, aqui eu não estou falando de situações que coloquem a sua vida em risco, né, situações que são extremas, então entendo que isso também tem que ser tratado num fórum separado. Se você está passando por isso no seu casamento, procure os pastores, procure um aconselhamento, né? Você está passando por abusos, violências. A submissão da mulher nunca é subjugação raivosa, né? Mas o nosso sentimento não tem que guiar, não tem que ser a base do nosso casamento. Então, se hoje realmente, se você me procurar e falar assim: e daí? Nós somos humanos, nós somos passíveis desses sentimentos, dessas tentações, essas coisas acontecem, né? Infelizmente. Mas o que está sustentando o seu casamento? É o seu sentimento? Né? Tem uma frase que eu coloquei que eu acho que é do Piper, mas eu não lembro se é mesmo, então não coloquei o nome dele. O nosso coração não foi criado para ser seguido. Nosso coração é pecaminoso. Ele foi criado para seguir a Cristo. Então, quando o meu sentimento está indo contra a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que tem que mudar, é o meu coração. É o meu sentimento que tem que mudar. Não é Cristo e a vontade dele que está errado, é o meu coração que está errado. Se eu estou apaixonada por outro, é o meu coração que está errado, não a vontade de Deus. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Cristo pode curar o nosso coração, irmãs. E só Ele pode compreendê-lo. Bom, aí vem outra frase que eu curti bastante, que eu gostei bastante nas minhas leituras, o que sustenta o amor? E é uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. Quando eu li essa frase, eu conversei com a Arit sobre ela, eu falei assim: Arit, tem uma frase que eu li num livro e eu gostei muito, mas ela não tem nada a ver com o tema da aula. Como que eu vou falar? A aula se chama Como Amar o Seu Marido. Como que eu vou chegar lá na frente e falar assim: então, o amor não sustenta o casamento? Eu falei assim: como que eu vou juntar uma coisa com a outra, né? Como que isso teologicamente vai fazer sentido? Mas a verdade é que quando ele fala que o amor, não é o amor que sustenta o casamento, não é o sentimento de amor que sustenta o casamento. Não é ele a figura principal do nosso casamento. Não é ele o que vai conduzir o nosso casamento em primeiro lugar, em primeiro plano. É a nossa aliança com Deus. É o casamento. Então, quando coloca aí a palavra casamento, é a aliança diante de Deus. É o casamento que sustenta o amor. Então,
Vocês dois, enquanto crentes em Deus, num relacionamento de casamento, cientes de tudo que Deus fala sobre o casamento, vocês vão buscar em Deus o amor, nas bases de Deus. Vocês vão lá ler 1 Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não procura seus interesses, não se vangloria, não se orgulha, não se ressente do mal. O amor jamais acaba. É esse amor que vocês vão buscar. Então, aí eu consegui fazer o link da minha aula com essa frase. O amor não sustenta o casamento. O sentimento de amor não sustenta o casamento. Mas o casamento que sustenta o amor. E o amor é o próprio Deus, né? Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala nas bases de que o amor ele é uma pessoa. Deus se apresenta como eu sou o amor, né? Meninas, alguém ouviu ou falou alguma coisa interessante que gostaria de compartilhar? Peraí, a Camila e na sequência a Mari. A Emily e eu estávamos conversando aqui que quando eles chegam com essas ideias bem, às vezes tão que você fica assim, que bicho te mordeu, a gente chegou a concordância juntas de perguntar por que você deseja isso? Que não é uma forma ofensiva, né? Não vai ofendê-lo nem desrespeitá-lo, mas vai colocá-lo para refletir. Por que você deseja isso? Legal. Eu acho que quando o homem também vem com algumas ideias assim, né, eles estão preocupados financeiramente, né? E aí, assim, a minha resposta, eu conversei com as meninas aqui, é sempre vamos orar, né? Vamos aguardar, né? O que acontece também muitas vezes é que quando eles têm uma ideia, não necessariamente, às vezes, por exemplo, a gente pode não concordar, mas como submissão a gente acaba aceitando, porque ele é o líder, né? Então muitas vezes o homem até já sabe que é uma coisa que a gente não concorda, porque nós temos pensamentos diferentes, mas ele acaba fazendo, né? E a gente, mesmo não concordando, a gente entra na situação de apoiar, porque sabendo que ele tem noção do que vai acontecer. E aí é o cuidado que a gente tem que ter também, de que se isso não der certo, a gente não acusá-lo, não crucificá-lo, porque a gente faz isso. Não falei? Quis me ouvir? Então, para quem está no vídeo, a Vanessa também falou sobre que muitas vezes a gente, embora aguarde um pouco em oração, espere um pouco, né, mais, como a Mari falou, sobre orar, mas às vezes a gente ora, aguarda um pouco e as vontades não se alinham, né, as opiniões não se alinham. E acaba, nesse sentido, o homem como líder tomando as decisões. E realmente, às vezes, lá na frente pode ser que não dê certo, né? Pode ser que a mulher, né, estivesse com a razão nessa questão. Aí vem o desafio de evitar ser a mulher rixosa, a mulher que goteja. Não falei. Que burrice você fez, né? Aí volta na questão das palavras temperadas com sal, que edificam, que trazem graça, que trazem perdão e misericórdia. E o próximo tema, irmãs, eu chamei de não retenha o que não é seu. Não retenha o que não é seu. Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo,
para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O título é: Não retenha o que não é seu. Por quê? Porque o nosso corpo não é nosso, somente, quando estamos num relacionamento, né, num casamento. E da mesma forma, esse texto bíblico fala que o corpo do homem também não é inteiramente dele, né? Ele é da esposa também. E, infelizmente, isso é uma dificuldade também entre os casais, né? Às vezes, quando a gente é solteira, a gente acha que vai casar e o relacionamento sexual vai ser, né, todo dia, aquela festa, aquela alegria, todo mundo muito realizado, né, feliz, sorridente, né, dando bom dia para os passarinhos. Mas não é assim, né? Tudo que está relacionado ao ser humano tem aquele dedinho do pecado, tem aquela luta, né? Porque o nosso desejo vai contra do marido, o nosso marido quer nos dominar, como diz em Gênesis, então tem aquela luta, aquela briga, vem às vezes os filhos, os problemas financeiros, o cansaço, o estresse, a TPM, o ganho de peso, o corpo não é igual, a vergonha, as brigas, né? E só que o texto bíblico também é muito claro, como todos que a gente tem visto aqui hoje. Ela fala, o texto bíblico fala, não se recuse, né? Claro que aqui eu não estou dizendo assim, nossa, há 10 anos atrás eu estava com dor de cabeça e disse que não estava disposta e, nossa, sou uma pecadora miserável. Não é isso, não é... O texto bíblico não está falando quando você se recusa uma vez, 2 vezes. Provavelmente o texto bíblico se fala em situações que realmente você está deixando o seu marido numa situação de tentação, né? Ou o seu marido deixando você numa situação de tentação também. Porque o texto ele fala para que Satanás não nos tente, e as tentações vão vir. E as tentações nunca são feias, né? As tentações são sempre bonitas, cheirosas, elegantes, de salto alto, ou musculosos, né? Ou aquele topete assim. Né? No caso é bem diferente do meu marido, é o topete. Para os que gostam de topete, fica bem claro que eu não gosto. Eu gosto de careca. Então a tentação nunca vai ser algo ruim, nunca vai ser algo que a gente não deseje. E eu sempre falo isso, que obedecer a Deus muitas vezes não vai significar odiar o pecado, vai significar amar muito mais a Deus. Eu amo muito mais a Deus, que eu vou permanecer casada e fiel e vou atender os desejos do meu marido, as necessidades dele, e ele vai atender as minhas, porque o meu corpo não é mais só meu corpo não é as minhas regras, o meu corpo é a regra de Deus. Deus está colocando aqui, ó, irmãs, essa é a regra do seu corpo. Seu corpo é do seu marido e o dele é seu. Para que os dois se tenham um relacionamento de intimidade exclusiva e que isso seja protegido, para que vocês não sejam tentados, sabe? Então, às vezes eu acho que a gente é um pouco inocente até, sabe? Às vezes a gente toma atitudes, decisões, a gente coloca a nossa mão no fogo e a gente acha que não vai ser queimado. Mas a questão é que se você colocar sua mão no fogo, você vai ser queimada. Se você se recusar ao seu corpo, ao seu marido, vai ter consequências. Se ele se recusar a você, vai ter consequências. E ninguém aqui quer viver essa consequência, porque ela é muito dolorida. Mas às vezes parece que a gente está disposta a pagar o preço, né? Às vezes a gente quer só fazer a nossa vontade mesmo, e que se danem os outros.
se ele está com desejo, o problema é dele. Não quero fazer nada. Mas não é assim que Cristo lidera a sua igreja como cabeça. Não é assim que os membros do corpo de Cristo se comportam. Não retenha o que não é seu. Meu corpo, minhas regras, ou a de Deus? Então eu acho que de certa forma a gente é influenciada ainda por esse movimento feminista. Eu não quero mesmo, que se dane, tô com dor de cabeça, hoje, tô amanhã, e tô depois, aí quando eu tô com dor de cabeça, tô com TPM, né? E assim a vida vai seguindo, e você vai abandonando o seu marido. A influência feminista, o egoísmo, né? A vaidade. Eu fiquei pensando sobre essa questão do relacionamento sexual, fazendo esse PowerPoint. E se você parar para pensar, ele é uma posição de vulnerabilidade, né? Quando você se despe das suas roupas, você está ali diante do seu marido. É um relacionamento de intimidade, não só de entrega, mas de vulnerabilidade mesmo, né? E às vezes o casamento é tão cheio de briga, tão cheio de tumulto, tão cheio de confusão, tão cheio de sentimentos ruins, que você se esconde, você foge, né? Você prefere não resolver aquela situação e também não atender às necessidades suas, físicas, e as do seu marido também. Então isso é egoísmo, né? Muitas vezes é vaidade. E também outra coisa que pode ser que atrapalha, não sei, é a visão religiosa, né? De que o sexo é mau. Religiosa, talvez legalista, né? Mas essas pessoas esquecem que Deus criou o homem e a mulher também para essa relação de intimidade, de uma só carne, né, representada. Então não pode ser mal, porque foi Deus que criou, foi Deus que concebeu assim. Tudo que Deus cria é bom. O problema do homem é que ele pega algo bom que Deus criou e perverte, né? Daí vem os homossexualismos, os adultérios, as pornografias, tudo que é de perverso no ramo sexual, né? E qualquer outro, né? Satanás, ele não cria nada novo, não é algo novo. O sexo sempre existiu, foi obra de Deus. Satanás, ele vai ali, né? Aquele bibelozinho certinho, assim, na posição certa no móvel, você dá aquela distorcida, aquela girada, e já não é mais bom, mas ainda assim é criação de Deus, né? Então tem que ser celebrado como algo bom no momento certo, né? Com a pessoa certa. E estar nu sem vergonha. Aí eu coloco uma frase do livro do Piper também, que eu gostei bastante, e ele fala um pouco sobre a consequência da queda, né? Porque logo que o homem e a mulher caem, eles se percebem nus, e aquilo traz tanta vergonha, eles se escondem de medo, fogem, cobrem, né, suas partes com folhas de figueira. E Deus pergunta: por que vocês estão se escondendo? Eu percebi que eu estou nu, né? Aí Deus pergunta assim: mas como, né, que você descobriu isso, né? Por que agora o que era algo natural e bom é vergonhoso, né? A exposição passou a ser vergonhosa depois da queda. Aí tem essa frase aí do Piper: a chave para estar nu e não se envergonhar, quando de fato marido e esposa fazem muitas das coisas das quais deviam se envergonhar, é a experiência da graça,
perdoadora e justificadora de Deus, concedida verticalmente, aplicada de um para o outro horizontalmente e manifestada ao mundo. Aqui ele sai um pouco do tema que a gente estava falando anteriormente sobre o relacionamento sexual, e ele fala, e a abordagem dele aqui, do Piper aqui, em relação à nudez, é algo mais sobre a consequência geral do pecado. O pecado nos afetou de alguma forma, Adão e Eva, de uma forma tão completa e tão intensa, que o estar nu na frente um do outro era como se representasse esse medo, a quebra do relacionamento, o início da desconfiança, o início do medo de um do outro, o medo do julgamento, o medo da inferiorização, a vergonha de não ser mais perfeito. Eles sabiam que tinham sido concebidos originalmente para não terem pecados e que aquilo tinha sido algo muito agressivo, né? E isso refletiu no corpo, na vergonha, no se esconder deles. E se esconderam um do outro também. O relacionamento não era mais como deveria ser. E na sequência, eles fazem folhas de figueira, né, para si. E Deus faz vestes para eles e veste eles naquele momento. E ali já é uma mostra da graça de Deus. Deus cobre a vergonha deles com as vestes, né? E da mesma forma, Deus cobre o nosso casamento, cobre a vergonha do nosso casamento, cobre essa competição, esse sentimento ruim de um perante o outro, de inferioridade, ou de orgulho, ou de superioridade. Ele nos cobre e nos permite um relacionamento capaz de perdoar, de viver a graça, de viver a misericórdia. É nesse contexto que vem a frase do Piper. Quando de fato o marido e a esposa fazem muitas coisas as quais deviam se envergonhar, é a experiência da graça perdoadora e justificadora de Deus que cobre essa nudez, concedida verticalmente por Deus. Deus verticalmente concedeu a gente esse perdão, essa graça. E agora a gente aplica horizontalmente. Não adianta nada, irmãs, a gente crer que Cristo morreu e nos perdoou, se a gente não aceita esse perdão verticalmente. Se você não aceita o perdão de Deus para os seus pecados, a graça de Deus não está sendo eficaz na sua vida. Se você não espalha essa graça, esse perdão horizontalmente para o outro, a graça de Deus está perneta na sua vida. Você só quer receber e não quer passar? Como que isso funciona? A graça tem que ter um trabalho e um poder, uma eficácia completa nas nossas vidas. Bom, aí estamos caminhando para o fim. E eu queria deixar uns conselhos, Tati, para vocês. Coisas assim de que, não sei, que eu tento viver no meu casamento, que tento aconselhar as minhas amigas, que eu percebo na minha vida e na vida de outros, que o casamento ele é para ser bom, é para ser divertido, é para ser curtido um com o outro. Tem que ter diversão, tem que ter cumplicidade, tem que ter acolhimento, tem que ter empatia, tem que ter aquele senso de somos um time, estamos juntos, vamos viver essa guerra, essa luta juntos, vamos conquistar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos educar filhos juntos, vamos viver a igreja juntos, vamos servir juntos, vamos nos arrepender juntos, vamos orar juntos. Tudo isso é para trazer muito prazer e muita alegria para a gente. E a minha primeira frase aqui, o meu primeiro conselho é que o tempo passa rápido demais. Demais. E a gente às vezes está perdendo tempo gotejando. O chuveiro, a torneira, a reforma,
a venda da casa, a compra da casa. Será que a gente está aproveitando mesmo o tempo com o nosso marido como a gente deveria? Será que quando a gente, mais pra frente, perder um ao outro para a morte, será que a gente vai ter algum arrependimento? Deveria ter usado palavras mais graciosas, como aquela música, né? Deveria ter amado mais, deveria... Será que a gente vai viver isso? Ou a gente vai chegar lá e falar assim, nossa, eu aproveitei o máximo com esse homem. Evite brigas desnecessárias. Uma coisa que eu e o Márcio a gente faz, a gente busca na verdade, mas a gente não tem naturalmente, é achar coisas em comum, hobbies em comum, né? Às vezes é difícil, porque ele gosta de assistir filme, eu gosto de assistir seriado, né? Ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra, eu gosto de ler, ele gosta de estar com a galera conversando, mas se vocês não têm algo em comum, procurem, busquem, criem coisas novas, né? Eu costumo dizer que eu mudei a vida do Márcio para melhor, porque depois que ele me conheceu, ele parou de tomar Toddy e começou a tomar café. Gente, olha, né? E agora ele usa pijama. Aos 40 anos ele começou, comprei o primeiro pijama para ele. Esse homem chega em casa e fala assim, cadê meu pijama? Vou botar meu pijama. Eu falei, oxe, criei um monstro. Agora ele é fã de pijama e de café. E, por exemplo, um hobby que a gente tem, eu considero como hobby, né? Eu vou falar isso, vocês vão me achar nerd, mas tudo bem. Eu voltei a fazer aula de inglês no sábado de manhã, e pra mim isso é hobby, tá? Não é... Eu gosto de estudar, e ele tá estudando comigo. Então a gente vai, nós dois, todo sábado de manhã juntos pra aula, aí chega na hora do recreio a gente se encontra, dá um beijinho. Ele me apresenta os amigos de 10 anos da classe dele. Gente, que cena, vocês precisavam ver. Qualquer dia eu tiro uma foto escondida e mando pra vocês. Ele sentado na mesinha com 2 moleques de 10 anos tomando café no intervalo. Uma graça. Mas a gente se diverte indo junto, fazendo coisas juntos, né? E eu acho que o casamento ele tem que ter isso. Isso enriquece o relacionamento. Então busquem isso no casamento de vocês. Separem um tempo para fazer essas coisas. É necessário, a gente precisa sair, tirar nossa cabeça dessa pressão do dia a dia, de cuidar de casa, de limpar, de fazer comida, de ir para a igreja, de ensaio, de ministério, de correr, de trabalho, de isso, de aquilo, de trem, de metrô, né? A gente precisa ter um tempo em silêncio e junto com os nossos maridos. Criem gostos em comum, né? Eu falei que isso pode ser aprendido em qualquer idade. Não dá aquela desculpa preguiçosa pra mim. Isso não tem nada em comum. Pra mim isso é desculpa preguiçosa. Se vira. Você não nasceu quadrado. Acha alguma coisa aí, né? Nem que seja ir no cinema, nem que seja... Só não se junta pra fazer o mal também. Nosso hobby é fofocar, né? Aí não vale, né, gente? É coisa boa, tá? É coisa boa que eu tô falando. Às vezes até no ministério, né? Por que no ministério junto? Nós, como casal, aconselhamos outros casais. Olha que bênção, né? A gente vai em congresso, a gente... Enfim. E se preocupem com material. Sim. Mas sem esquecer do espiritual. Essa semana a gente estava conversando no grupo pequeno sobre isso, né, cara? Que às vezes a gente é tão asseado com as coisas de casa, né? Nossa casa tá perfeita, super organizada, aquela coisa linda. Minhas roupas estão impecáveis, lavadas, passadas, sem uma mancha nenhuma. Mas, e Deus? E a Bíblia? E a meditação? E a leitura? E o crescimento espiritual? Vai ficando tudo para depois. Jesus falou para Maria que ela tinha buscado a melhor e a principal parte. E Marta estava muito ocupada com essas coisas, né? Então, como que a gente tem dirigido
a nossa vida espiritual, né? Por mais que quem está no relacionamento de casamento, o homem é o líder, é o pastor, nós temos nosso relacionamento pessoal com Cristo. E não podemos nos eximir disso. Se seu marido não está fazendo a parte dele, faça a sua. Se seu marido não está buscando a Deus, busque você a Deus. A salvação é individual, né? Você não vai poder chegar e dizer para Deus, olha, eu não fiz nada disso que eu deveria ter dito, que você disse para eu fazer, por causa do meu marido. Eu acho que não vai ser muito aceita essa argumentação sua, não. Eclesiastes 9:9, para basear no que eu falei, né? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, né? Um conselho do sábio de Eclesiastes para o homem que se aplica a nós também. Desfrute a vida com o homem que você ama, né? Estava tirando? E acabou. Obrigada pela atenção. Deixa eu ver que horário são. Passei só 5 minutos. Bom, então é isso, irmãs. Amar ao marido é uma tarefa da vida inteira. E só você pode amar o seu marido por você mesma. Eu não posso... Por mais que, eu costumo falar isso bastante nas aulas também, por mais que a gente possa, eu, Arit, dar todos os conselhos do mundo, os mais sábios possíveis, se você não fizer o que tem que fazer, seu casamento não vai ser frutífero e feliz, né? Aqui eu coloquei vários textos bíblicos, né? Se apegue a eles, leia, medite, decore. Essa tarefa de amar o seu marido é sua. Exclusivamente, somente sua. Então, não adianta minha multidão de palavras aqui, se isso não mudar o seu dia a dia, se a palavra de Deus não mudar a sua vida, tá bom? Eu queria... Emily, você pode orar para finalizar? Nos ajude, Pai, a ser instrumento nas suas mãos, não só com nossos maridos, mas com nossos familiares, aconselhando e dando bons conselhos, Pai. Tem misericórdia de nós, porque sempre somos tentados, sempre lutamos contra a nossa carne, Pai, mas carecemos da Tua graça e agradecemos pela Tua palavra. Leva-nos em paz e que à noite sejamos dispostos a estar aqui novamente, tudo em prática. É isso que eu peço, por Jesus. Amém. Bom, finalizamos. Aí agora eu só queria deixar o versículo para vocês, para memorizar dessa aula, que é o 1 João 4:21, né? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão.